Papo com especialista. Dessa vez a gente teve a honra de ter como convidado Marco Silva, do canal Marco Silva Educa, e empresário do Comex Online. Falamos um pouquinho sobre o comércio exterior, das mudanças que têm acontecido aqui no Brasil. Acompanhe. Esse vídeo é para você entender que Comex não é tão difícil assim. Acompanhe. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista. Dessa vez eu faço esse papo com especialista com essa referência em mercado, professor no Senac, empreendedor, um youtuber também que tem o seu canal no YouTube, professor Marco Silva, do Comex Online. Seja bem-vindo e muito obrigado por esse convite. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Minha gratidão pelo convite. Compartilhar conhecimento é algo muito bom, gratifica, faz muito bem para a alma. Então, quando você me chamou, nós temos aí já uma pequena experiência em trabalhar juntos, mas fiquei muito feliz pela consideração e pronto aqui para trocar um pouco de ideia aí com você e com quem te ouve e te acompanha. E vamos lá, vamos falar um pouco de comércio exterior, uma área tão bacana e tão necessária para o país em todos os aspectos, né? Muito obrigado aí pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu. Eu acho que quando a gente faz esses papos com especialista, eu tenho que chamar pessoas chaves, né? Então, pessoas que têm conhecimento de área, que sabem falar sobre determinado assunto. E por indicação, eu cheguei até você e eu falei, bom, deixa eu chamar ele para um papo com um especialista, principalmente por toda essa movimentação que está acontecendo no comércio exterior brasileiro. Gente, a Ciscoserv que cai, são 210 itens que deixam de ter ali, tudo isso em uma semana, 10 dias. É muita coisa para acontecer num mercado que era pequenininho, digamos, há pouco tempo atrás, digamos assim, que não movimentava absolutamente nada. E eu tenho visto isso, que o mais importante é que as pessoas não têm se gabaritado, não têm se estudado para isso, né, para essas movimentações tão grandes. O que você vê como isso? Por que está acontecendo tanta movimentação assim? Isso é bom? Isso é ruim? O que você acha disso, professor? Bom, vamos lá. Eu tenho uma visão muito objetiva e muito clara em relação a tudo isso, né? Não é que as coisas estão acontecendo hoje. Talvez a gente ficando em casa, em home office, como é a maioria, como acontece com muitas pessoas hoje, a gente percebe mais a mudança, talvez, porque é muita coisa nova em função de um fato novo que ninguém esperava, mas a movimentação de mercado, os negócios, sejam eles de mercado local ou mercados internacionais, eles são impactados o tempo inteiro por informações de todos os lados, né? Então, essa mudança talvez agora seja mais perceptível. A gente consegue perceber mais, talvez pela condição de ter um tempo mais ali para ficar antenado né, nos assuntos do dia a dia. Mas são mudanças que sempre aconteceram. Uma questão que a gente tem que considerar é que o Brasil vem passando por uma transformação nessa área do comércio internacional, vem tentando, né? Mas, na prática, se a gente for falar exatamente o que acontece no comércio exterior brasileiro na prática, a nossa participação é em torno de 1% do comércio internacional do mundo inteiro. Então, nós ainda somos bem pequenininhos, a nossa participação é muito pequena. O Brasil é um grande fornecedor de bem primário, isso é muito claro. A gente bate recordes e recordes de produção de grãos a cada ano. O agronegócio ainda salva o Brasil, a economia, né? A gente vê isso é muito claro, mas a nossa participação é pequena. E esse contexto de mudança, de coisa nova, isso já vem acontecendo. E uma outra análise que eu faço disso é que o Brasil, em muitos momentos, ele perde a vez, né? Ele perde a vez.
a gente tem a possibilidade de desenvolver mais o nosso relacionamento internacional através dos acordos, enfim, do próprio Ministério de Relações Exteriores, trabalhar o desenvolvimento de uma política de comércio exterior que seja efetiva no sentido de desenvolver o nome do Brasil lá fora e levar o nome do Brasil para o exterior de uma forma mais firme. E a gente vê que essas coisas acabam que patinando, patinando, e as mudanças não vão parar por aí, né? Hoje você tem em pauta eleição americana, você tem em pauta China e Estados Unidos, alguns entreveros que acontecem ali economicamente falando, politicamente falando. Então, essas questões que movimentam o mercado, eu imagino que daqui para frente, com a eleição americana chegando, eleição aqui no Brasil também, e China, né, crescendo do jeito que cresce e cada vez mais se tornando uma potência do ponto de vista global, eu acho que se o Brasil não abrir o olho, ele vai ficando para trás. Temos que botar a rodinha no pé e correr e fazer o trabalho, né? Isso chama desenvolver infraestrutura e política de comércio exterior. Está na hora de realmente fazer a lição de casa. Enfim, é uma visão que eu tenho, a gente tem que correr. Nesses últimos tempos, se não me engano, na segunda-feira, 17, agora, o Ciscoserv caiu. E assim, muita gente imaginava que, não, ele vai voltar no começo do ano que vem. Eu era um defensor disso. Eu falava, não, ano que vem ele vai para o CSEX, para o COAF, vai reagir, vai votar diferente. Então, de repente eu me ouço, eu vejo uma notícia que ele caiu e já era. E aí eu lembro que foi um espanto para muita gente que eu conheço. Mas caiu, o que vai acontecer? E aí eu fui atrás de informação e vi que não é que ele caiu realmente, que vai entrar nota fiscal de serviço, ou seja, ele deixa de funcionar pura e simplesmente por causa disso, que tem a nota fiscal de serviço. Então eu vejo como uma evolução. Assim, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Lá na frente eu vou conseguir bater o martelo e falar, não, peraí, acertei ou peraí, eu errei. Mas eu acho que é desburocratizar a situação toda. Você abrir uma empresa hoje aqui no Brasil é demorado, é custoso, e para você fechar é mais demorado e mais custoso ainda. Então, é facilitar as coisas, né? E além disso, a gente ainda patina e caminha a passos bem lentos quanto a muita coisa. Sou de uma época que eu vi o Cisco Max em uma tela verde de computador, um computador super pesado ainda. Então, a gente hoje em dia está indo nesse passo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais evolutivo, mas ainda é muito lá atrás em relação ao mundo, né? E a gente tem uma coisa que a gente não pode também, né, deixar de considerar é que quando você fala que o Ciscoserv sai do ar, vai ser descontinuado, inclusive essa nota conjunta que é da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia e da Receita Federal, é uma nota conjunta dessas duas secretarias, que de fato foi publicada agora 17 de agosto, ela é bem recente. Ela descontinua o Ciscomex, o Ciscoserv, que já estava, inclusive, descontinuado desde 11 de julho. Lá em 11 de julho ele saiu do ar e também através de uma nota, né, na verdade foi mais uma portaria, ele já não estava no ar e as empresas já não tinham mais a obrigação de fazer os lançamentos, isso até 31/12 de 2020. O que a gente viu agora por essa nota é a descontinuidade. Aí você me fala da nota fiscal de serviço, ou seja, a sua fala mostra para a gente o seguinte, a inteligência artificial por trás da estrutura da Receita Federal, por exemplo, ou dos órgãos que nos controlam, e vale para a pessoa física e jurídica, enfim, ela já é muito evoluída. Então, o órgão fiscalizador, o órgão controlador, ele tem outros mecanismos que já funcionam para que ele tenha acesso às informações. Então, a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço, toda a movimentação por meio do SPED contábil, né, da movimentação de transmissão de dados para a Receita Federal das empresas, dos seus sócios, dos acionistas, enfim, tudo isso gera, no banco de dados da Receita Federal, um volume de informação enorme. No comércio exterior, a mesma coisa. As DIs, as DUIs, né? Agora a do INPE, que é um processo em evolução, que tem cadastro de item previsto na do INPE,
o LPCO, ou seja, todo esse conjunto de informação, né, que é colocado na base de dados da Receita Federal, dá ela a condição de fiscalizar qualquer um do jeito que ela quiser e da maneira muito rápida. Então, descontinuar o Siscoserv não está atrelado ao fato de que não haverá controle mais sobre as operações de serviços intangíveis e que movimentam renda das empresas. Muito pelo contrário, a Receita Federal, talvez o que ela faça aí é uma outra sistemática mesmo, através de nota de serviço ou qualquer outra sistemática de controle que ela deve adotar. Aliás, essa questão do Siscoserv ainda precisa sair a normativa que vai tratar disso, né? Nós não sabemos, por exemplo, como é que as empresas vão passar a lançar as informações para a Receita, se será através de uma nota fiscal de serviço ou algum outro mecanismo. Isso não está muito claro. Então, o que a gente espera, né, nós que somos do mercado, o que a gente espera aí, e que não demore muito, é justamente que se publique uma normativa dizendo quais serão os caminhos daqui para frente, né? Enfim, e vamos ver, mas que a Receita Federal tem total condição de ter acesso às informações, eu não tenho dúvida disso, porque a inteligência artificial já atua para a Receita Federal já há bastante tempo, e cruzamento de dados hoje se faz de forma muito rápida e de forma muito eficiente, né? Você que é da área, você sabe, se você pega um processo hoje, num chamado canal cinza, né? A gente tivemos a oportunidade de conversar sobre isso dias atrás e já passamos por experiências como essa. Para a Receita Federal identificar o subfaturamento de um produto que tenha sido importado, imagina quanto de informação tem na base de dados do Siscomex, que registra processo de forma eletrônica desde 1º de janeiro de 97, na importação. Você imagina o mundo de informação que está lá para o órgão fiscalizador comparar as informações de um registro e verificar se aquilo efetivamente é correto ou não, pode sugerir um subfaturamento e aí fazer as correções ou autuações que tenha que fazer. Então, informação não falta. O banco de dados, eu acho que a Receita Federal tem total condição de obter essas informações sobre serviços, embora o Siscoserv efetivamente seja descontinuado, não significa que não vai haver controle nenhum e que está tranquilo daqui para frente, vamos viver um mundo de mar de rosas, né? Ninguém dá nada de graça para ninguém, principalmente do ponto de vista aí de governo, né? Então, esperar que o governo seja bonzinho e não controle nada, aí não é um mundo de Alice, né? Esse mundo não existe. É engraçado que eu estive acompanhando um tempinho atrás, eu não sei onde que saiu isso, onde que eu ouvi isso, mas a quantidade de empresas fantasmas que têm sido fechadas por uma questão de cruzamento de informações da própria Receita, ou mesmo fortalecida pela Lava Jato, foi um absurdo de 2 anos para cá. Então, é por isso que eu falo, gente, o Siscoserv caiu, ele era ótimo para ajudar com muitas informações passadas para a própria Receita. Mas é como você falou, né, professor? A questão da inteligência artificial que a Receita tem hoje, ela não precisa mais que a empresa vá e lance, ou lance erroneamente um serviço, alguma coisa do tipo. Tá lá, ela consegue identificar o que está certo e o que não está. Então, eu acho que o Siscoserv ter caído não é uma coisa que me assusta, muito pelo contrário, é uma coisa que eu Na verdade, vejo. já vai tarde. Eu acho que já vai tarde. É um avanço para a gente, na minha opinião. Isso é a minha opinião, né? Alguns podem não compartilhar, mas como eu vejo, eu marco que acompanho o comércio exterior já há 33 anos, né? Eu já estou nessa área. Eu já caminhei um pouquinho. Então, o que eu entendo, né, o que eu enxergo é que ele já vai tarde, ele já demorou a acabar com ele, entendeu? E essa inteligência artificial que a gente fala, ela aprende com as informações. À medida que você tem procedimentos e processos, informações, e enfim, toda situação nova faz com que essa tecnologia de informação aprenda e evolua e fiscalize de forma cada vez mais eficiente e efetiva. Ponto, né? Eu me lembro muito bem quando o Siscoserv surgiu, né? Até falando um pouco mais sobre ele, lá para 2013, 2014 por aí, e eu fui fazer um curso na Aduaneiras. A própria pessoa que estava me passando o curso não tinha informação. Então era uma coisa tão complicada. Eu mesmo fiz o curso, era um curso de um dia, nunca me esqueço.
E eu saí com mais dúvida do que quando eu cheguei. Ele era um sistema confuso. Hoje ele evoluiu, tudo bem, ele foi descontinuado, mas ele evoluiu um pouco, mas ele continuava confuso. Então, se alguém que estava passando a informação para frente tinha ela confusa, imagina quem recebeu como eu. Então, concordo, acho que foi tarde também. Sou um dos defensores que não precisava. E ainda bem que foi, né? Sai a burocracia, tão pedida, né? A quebra de burocracia no comércio exterior. A gente precisa de ações nesse sentido, né? Quando se fala em negociação global, em relações internacionais de negócios, a gente fala de produtos e serviços, né? O serviço é parte desse processo. Então, quando você tem procedimentos burocráticos, né? Obrigações acessórias a cumprir por conta de uma transação de serviço no exterior ou, né, do exterior para o Brasil, eu acho que isso é um retrocesso também. Eu imagino que vai tarde e vamos esperar agora os novos tempos, né? Que venha um processo menos burocrático e mais tranquilo, porque nós temos também muitas empresas de serviço no mercado. Isso não tem dúvida, né? Isso é fato. Então a gente tem que trabalhar no sentido de colaborar que essas empresas se desenvolvam internacionalmente cada vez mais, né? Mudando um pouco até de assunto, mas deixando claro, eu tenho lido bastante também sobre uma possível reforma tributária. Já ouvi que vai entrar uma IVA, já ouvi que vai entrar um CBS, já ouvi de tudo. Eu, por ser um pouco mais. Faz 16, 17 anos que eu trabalho nessa área, e eu vi, gente, era imposto sobre imposto para você fazer um PIS, COFINS. Eu lembro que era uma conta absurda, hoje ela melhorou, mas era uma conta absurda. E até por uma experiência própria minha, em ter morado em outros países e acompanhar que é todo um IVA de 25%, 20%, ou seja, isso ajuda a movimentar muito mais fácil, né, o comércio exterior. A nossa carga tributária aqui é um absurdo e não se entende se você fala, se alguém chega para você e fala assim, quanto vai custar a carga? Não sei, porque depende do NCM, que pode ter 80% de imposto ou 65%. Então, ele é muito amplo, não é simplesmente 25% para importações e acabou o assunto. É muita coisa. Eu acho que uma reforma tributária, no caso para importação, gente, é muito bem-vindo isso tudo. A tributação é muito antiga, é muito retrógrada, e a própria Constituição também, né? Então, mudando essa evolução toda, eu vejo como uma grande vantagem, né? Isso mais ou menos dessa forma, eu acho. Essa questão da reforma tributária, isso eu confesso que eu achei que fosse um processo no Brasil que fosse ser deixado para muito mais adiante. Eu tenho na minha análise também, não sou nenhum especialista nessa área tributária, né, mas do meu entendimento, eu vejo que esse momento hoje que passamos acabou que meio que levou o processo meio que na marra, né? Então foi preciso discutir e rediscutir, realmente colocar as cartas na mesa para pensar efetivamente numa reforma, até por uma questão de saída de sobrevivência para as empresas, para o próprio governo, enfim, porque vamos combinar, né? O cobertor está curto para todo mundo, né? Está curto para todo mundo. Então é hora de se discutir mesmo aquelas dores que o Brasil tem de há muitos anos, desde sempre, e essas dores precisam ser tratadas. Então, eu penso que essa situação que vivemos hoje pode ter, nesse sentido, contribuído para que essas discussões viessem à mesa. O governo agora tem discursado, né, a respeito de um pacote de investimento de 5 bilhões para a infraestrutura. É um outro gargalo que o Brasil tem. Então, a reforma tributária é um dos pontos. Se você fala, né, você comentou aí da questão dos impostos na importação, mas você imagina os NCMs que têm ST, substituição tributária, os NCMs que têm benefício ICMS no estado A, não tem no estado B, os estados que dão benefício, outros não dão. Tem essa questão de
né, de mercado interno, de quanto custa a negociação, a venda, a comercialização do ponto de vista de mercado interno. Então, é um processo efetivamente muito complexo, né? Cada estado tem a sua legislação de CMS, isso deixa a gente bem doido e dá um nó na cabeça da gente. Mas nós temos outras dores também, como eu falei, por exemplo, a questão de infraestrutura, né? Enquanto nós temos os hubs, né, os portos em águas mais profundas para receber navio em capacidade maior de carga, a gente fica capengando aqui com os nossos portos. Um Brasil que priorizou rodovia, né, um Brasil que mal e mal tem a rodovia funcionando. Quando você compara isso com malha ferroviária nos Estados Unidos, com malha ferroviária na Europa, a gente vê o quanto a gente está involuído, né? A gente está parado no tempo. Então, é hora de sentar e discutir isso tudo mesmo. Agora, se efetivamente isso sai ou não do papel, se vai avançar ou não, aí eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho e pagar para ver. Mas eu diria que uma reforma tributária bem feita, bem pensada, com base na geração de emprego e renda e no desenvolvimento do país, de verdade, né? Pensado assim, de verdade, e atrelada a esse investimento em infraestrutura, eu acho que seria o sonho de consumo de qualquer empresário e qualquer profissional que está no mercado hoje, batalhando aí o seu dia a dia de trabalho, né? Vamos ver, vamos acompanhar e ver o que vai acontecer. Vem novos capítulos por aí. Você falou um ponto interessantíssimo que eu queria até tocar, que é em relação à infraestrutura. Eu nunca entendi a nossa malha ferroviária por dois motivos. Um, que ela não conecta com nenhuma malha ferroviária de outros países, ou seja, de uma Argentina, de um Paraguai, de um Uruguai, ela não conecta. É impressionante. O que me falaram lá atrás, e eu fui até pesquisar, as batutas não batem. Gente, você poderia ligar países e aí você barateia o custo para importação via ferroviário, que vai 2 dias, 3 dias, alguma coisa do tipo, o cara já está entregue, sei lá, em algum ponto num hub X. E um outro ponto também, a nossa malha ferroviária interna. Como é que um ponto, por exemplo, no Amazonas, não chega no, sei lá, em São Paulo, que tem o maior porto do Brasil e da América Latina? Como é que um ponto, sei lá, em Sinop, digamos assim, que é o grande hub de soja e de grãos, não chega no sul, no sudeste, ou sei lá, no nordeste para embarcar via Suape, por exemplo? Eu não consigo entender. Eu, como um importador e logístico, eu não consigo entender essas duas grandes questionamentos, esses grandes porquês, né, do comércio brasileiro não funcionar. Nós temos esse gargalo e, assim, na minha opinião, o Brasil tem a pior logística que existe, é a nossa, na minha opinião. Isso é uma opinião minha, Marco, de toda a dificuldade que nós temos. Eu conheço bem o Norte, viajo para o Norte já há mais de 10 anos. Eu tenho a honra de dizer que eu conheço todos os estados brasileiros, já estive em todos os estados do Brasil. Então, assim, eu vejo as dificuldades, né? Eu percebo o quanto é complicado mesmo você estar no norte do Brasil, no centro-oeste, ficar movimentando carga. O quanto que se perde de soja, de grãos, por exemplo, por carroceria de caminhão que cai na estrada. Você imagina, deve dar para alimentar um monte de gente, se a gente for pensar nisso. Então, é triste, mas a pior logística que a gente tem, na minha opinião, a pior logística que tem é a nossa mesmo, né? Um transporte de cabotagem, né? A gente tem um litoral aí extenso pra caramba, maravilhoso, e se explora muito pouco isso. E aí, sim, vem os interesses por trás disso, né? Então, a ferrovia já dominou, e eu acho que vida que segue. Penso que melhorar a infraestrutura brasileira é uma coisa a passinho de tartaruga, muito devagarzinho, e tenho comigo que talvez eu nem viva para ver uma logística melhor do que a gente tem hoje. A gente tem que se contentar com isso e aí, logicamente, se agarrar em questões como a que você comentou agora, reforma tributária, enfim, e melhorar um pouco aí a nossa política de comércio exterior no sentido de agilizar e desburocratizar processo, por exemplo, integrando os diversos órgãos que analisam processos hoje. Eu tenho que responder para o órgão A, B e C, eu respondo para a Anvisa, para o MAP e para a Receita.
Aí um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, outro pensa completamente diferente. Então essas coisas precisam evoluir e melhorar, né? Se construirmos um processo mais ágil, a gente consegue um pouco recuperar, do ponto de vista de produtividade, o que é nos tirado em função de uma infraestrutura que é capenga e não funciona direito, né? Eu tenho um exemplo muito claro disso. Uns tempinhos atrás, eu estava tirando um certificado de origem pelo site. Eu demorei um dia e meio para conseguir cadastrar um produto. Por quê? Eu mandava o produto, o órgão me mandava de volta. Ele está errado. Aí eu mandava de novo, ele retornava. Eu demorei um dia e meio para conseguir cadastrar um produto. Não satisfeito com isso, quando eu fui cadastrar o certificado de origem em si, ele só estava trocado. Então, era uma invoice com 5, 6 itens, ele estava trocado de ordem. Então, o item 3 estava no item 1, alguma coisa. A pessoa me respondeu falando o seguinte: não encontramos o item 3. Eu precisei mudar tudo. Isso demorou mais 1h30 para me responder. Então, eu acho que é muito burocrático, é muito chato. Tudo bem, eu sou da opinião que o certificado de origem, no caso, ele tem que existir. Mas ele tem que ser fácil. Mandou invoice, por exemplo, cadastrou no site, mandou invoice, ele mesmo te retorna com aquilo. Então, gente, vamos simplificar a coisa toda. Eu acho que a própria ideia do canal, do Como é que faço, é simplificar as coisas. E você, como professor, também acho que vê isso, né? Simplificar o comércio exterior e tirar aquela ideia de é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, não é para todo mundo. Realmente, comércio exterior é algo a ser estudado. Mas eu penso que todo mundo, com estudo, com esforço, consegue alguma coisa legal. Mas tirar aquela burocratização de tudo, né? Que não presta, ao meu ver. Se você pegar aí, pega um exemplo fácil, se você pegar quem está na área ali no dia a dia, na linha de frente, como é o meu caso, né, com a Comex Online, que é a empresa que eu administro, porque hoje eu sou meio maluco, né? Eu administro a Comex Online, que é uma empresa de assessoria e despacho e agenciamento, e tem a Marco Silva Educa, que é a empresa de educação e de cursos de comércio exterior. Então eu sou meio doido que eu quis mexer com educação e com comércio exterior, pensa, né? Então a gente tem que estudar bastante. Mas se você pegar, para quem está na linha de frente, como é o nosso caso, e avaliar um ponto específico, por exemplo, a aduana brasileira. Se a gente for analisar friamente, né, de maneira bem consciente, cada aduana no Brasil é um mundo diferente. Se você pensar como funciona o Porto de Vitória, o Porto de Itajaí, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto do Rio de Janeiro, né, Pecém, se você pensar que cada uma dessas aduanas é um mundo próprio, né, parece que cada um tem a sua regra e a mesma estrutura de Ministério da Economia e Secretaria de Receita Federal. Mas cada aduana tem uma sistemática, uma regra, um procedimento. Isso deixa a gente doido, rapaz. Para quem, no meu caso, que trabalho em vários estados, a gente tem processos pelo Brasil todo, eu vou dizer uma coisa que tem hora que você perde o fio de cabelo, rapaz, de tanto ter que correr atrás de procedimento, né, por ser um procedimento que você não está habituado numa mesma estrutura de alfândega. Então, tem muita coisa que poderia ser melhorado nesse processo de desburocratizar, que eu acho que falta mais um alinhamento, né, estrutural dos órgãos do que aprovação de congresso ou qualquer outra coisa. Tem muita coisa mais fácil que já poderia nos ajudar bastante, né? Eu ouvi um papo esses dias atrás, você tocou no assunto cabotagem. E eu vi um papo esses dias atrás que parece que vai alguma coisa começar a mexer em cabotagem hoje. Para mim isso é mais fácil, ou seria mais simples do que escrever uma página de qualquer coisa. Gente, olha a nossa quantidade de portos possíveis imaginários. Então vamos imaginar, vai de Itajaí para Suape. Uma estrada que demora, pelo menos, são 2, 3, 4 dias e um custo absurdo. Vai por cabotagem. Então, assim, você tocou nesse ponto e aí eu lembrei dessa situação. A cabotagem no Brasil vai começar a ser feita, a ser
realizada agora. Demorou, acho que demorou em muito tempo. A nossa quilometragem por litorânea é um absurdo aqui no Brasil, né? E Passou do facilitaria tempo, muito. né? É. Passou do tempo. Você falou de certificado de origem aqui, eu me lembrei de uma situação que eu até vou compartilhar aqui, que é engraçada, chega a ser engraçada, né? Eu fiz muito certificado de origem, né? No papel, embora ainda tenha papel hoje, mas aquele certificado que você tinha que imprimir no papel impresso, né, do órgão emissor. Você tinha aquelas vias todas, você fazia a impressão no próprio formulário. Hoje não, você entra no sistema, preenche no sistema, imprime via sistema. Então a gente tinha um formulário que você comprava os bloquinhos de formulário para imprimir o papel lá. E eu me lembro que tinha alguns certificados que o espaço em branco que ficava onde você descrevia os produtos, em algum momento você tinha que inutilizar. Então nós pegávamos a régua e fazíamos um risco lá, enfim. Aí eu me lembro de um certificado que eu assinei, eu peguei e fiz um Z invertido. A letra Z, mas do lado contrário. E foi para a emissão. Juro para você, me voltou com a seguinte exigência, né? Refazer o certificado, a pôr o Z para eliminar o espaço da maneira correta. Eles devolveram para que eu fizesse o Z no sentido certinho. Eu falei, nossa, isso é... Então, tem algumas pérolas que eu coleciono, viu? De tanto... É muito preciosismo, é muita chatice em alguns momentos. Mas é uma área apaixonante, né? Eu me lembro quando eu me formei, isso já tem um certo tempo, e eu falei, agora eu preciso começar a trabalhar na área. E o meu primeiro emprego foi numa comissaria de despacho, isso lá atrás, isso 2006, por aí. E eu me lembro que eles tinham 2 faxes. Hoje nem existe fax mais. Um recebia documentação e o outro era mandado para Santos. E um não podia combater com o outro, conflitar com o outro. E eu lembro de um computador que era específico para o Cisco Max, que era a tela verde, um computador pesadíssimo, assim, em questão de sistema de dados, etc. Era tudo muito lento, devagar. E aí é que tá. Eu olhava aquilo e eu cuidava do radar na época. E eu olhava aquilo, o próprio radar já era lento, você tinha que ir lá na 7 de, não na 7 de abril, mas atrás da Rua das Noivas, ali no centro, ali na Estação da Luz. Isso mesmo. E, e aí eu nunca me esqueço uma vez que eu cheguei com um radar, uma solicitação de radar ordinário para uma gráfica, alguma coisa assim. E aí eu cheguei pro fiscal, para a pessoa que estava me atendendo, falei, olha, eu estou aqui com a documentação X aqui. Ele olhou 2, 3 páginas, falou, tá errado, eu não vou aceitar. Eu falei, ué, por quê? Falou, o CNPJ está escrito errado. Falei, pô, mas na página 2 está certo. Ele falou, para mim o que importa é o CNPJ. Você é o quê? Você é uma pessoa? Eu falei, sim. Ele falou, você tem CPF? Eu falei, claro. Ele falou, pois é. Essa empresa, o CNPJ está errado, eu não vou aceitar. Eu falei, mas está na página 2, pelo amor de Deus. Eu falei, não vou aceitar. Eu tive que voltar para o escritório, fazer uma nova página 1 e mandar para ele. É Gente, duro. e aí é que tá. No nosso primeiro papo com o especialista, eu chamei um despachante aduaneiro e o cara, ele trabalhou comigo nessa comissaria de despacho. E ele falou, nossa, mas mudou muito. Antigamente você tinha que entrar com um calhamaço de documento para tirar radar, etc. Hoje você faz tudo via internet. Besteira. Porque se você tem que fazer uma revisão de estimativa, você tem que ir lá na Receita, solicitar tudo aquilo de novo. Ou seja, desburocratizou, mas não tanto assim. E eu acho que vamos fazer a coisa mais fácil, né? Vamos simplificar tudo. Gente, Estados É. Unidos, para você desembaraçar a carga, você demora 6 horas. Na Europa, em geral, você demora 3. Aqui você demora 2 dias, 3, 4, para dar presença de carga. Pelo amor de Deus. Hoje o sistema de habilitação no radar, ele já tem no portal único a previsão da revisão estimativa automática. Então, quando você faz a revisão da habilitação no radar,
tem algumas coisas que melhoraram, evoluíram, né? Aí que eu falo que é a questão da inteligência artificial. O radar, você tem os limites lá, submodalidades para importar. Isso está previsto na IN 1603 de 2015, na portaria COANA 123 também de 2015. E você tem ali as submodalidades. No portal Siscomex, hoje, quando você faz a habilitação, se no banco de dados da Receita Federal a capacidade financeira daquela empresa já for comprovada para limites maiores, a empresa já tem condição de ter um radar além do expresso. Então, acontece de ter a habilitação automática ali, sem precisar juntar documento, e com limite de 150 ou até o ilimitado. Quando a empresa tem o limite de radar e quer fazer a revisão de estimativa, o primeiro procedimento não é levar documento na Receita, mas é entrar no portal, e lá no portal tem a opção, revisão de estimativa? Sim. Você tenta fazer a revisão por ali, porque como eu falei de novo, se o banco de dados da Receita Federal tem o volume de informação financeira necessária e que comprove uma capacidade financeira a partir de ativo circulante, você consegue fazer a revisão por ali. Aí sim, não deu por ali, ele vai dizer a você que a revisão não foi possível, aí você faz a juntada de documentos. Mas hoje essa juntada também é feita no portal ECAC. Você abre tudo o processo eletrônico, você abre um processo digital, aparece o número do processo e a juntada de documentos se dá via ECAC. Não há mais a necessidade de levar na Receita Federal e não tem mais aquela questão de você levar na repartição onde a empresa efetivamente está. Você lança isso no portal da Receita e isso é analisado pela Receita e é descentralizado. Então, por ali você acompanha se tem exigência, se não tem. Então, nesse sentido, deu uma facilitada. Mas que, lógico, para você revisionar o limite de importação na submodalidade, desde que o sistema da Receita não dê esse aumento de limite de forma automática, aí tem que juntar a documentação toda. Aí volta naquela papelada que você tinha lá no passado, que tinha que levar lá em documento físico para os caras. Né? E mudando total de assunto agora, me veio duas questões na cabeça, que a primeira é assim, são duas questões que eu acho, Thiago, falando, que deveriam ser melhor exploradas aqui para o Brasil. A primeira é drawback, e a segunda, ela simplesmente carga entrepostada. Por que eu falo primeiro drawback e segundo carga entrepostada? Porque são pouquíssimas empresas que eu conheço que fazem o drawback. Por mais que elas façam a importação e a exportação, elas não têm essa ideia, né, que ela pode uma coisa tirar a outra, uma coisa melhorar a outra. E a outra, a própria carga interpostada. Se deixar num EAD da vida e vai desembaraçando aos pouquinhos, não precisa desembaraçar um container inteiro, que às vezes é alguma coisa que você vai utilizar em 6 meses, e as pessoas não têm esse conhecimento. Elas acham que, vou importar um container, vou trazer o container e beleza, vou gastar tudo que tenho e não tenho para aquilo tudo. Esse tipo de informação eu acho que também falta. E isso para pessoas que dão aula, ou, por exemplo, algum dirigente de empresa, alguém que falta desse tato, sabe? Putz, não, vamos fazer um drawback aqui, vamos tentar alguma coisa com um drawback, ou vamos tentar alguma coisa com interpostar carga. Falta esse tipo de informação também. Então, ainda existe aquela história, o importador apenas importa, manufatura o produto e vende internamente, ou vende externamente, mas uma coisa não comunica com a outra. Isso que falta também, né? Eu tenho algumas visões a respeito disso, né? Algumas posições, né? Primeiro que eu acho que falta informação de fato. Segundo, porque as empresas, me parece, não têm tempo de desenvolver a sua estratégia, não devia ser assim. Mas o principal fator é cultural, né? Eu entendo, na minha visão, que as empresas no Brasil, de uma forma geral, têm foco no mercado doméstico. Nós não temos uma cultura de comércio exterior. Do ponto de vista do empresário, se a gente avaliar de fato a nossa pouca participação, quase nada, inexpressiva no comércio internacional,
É porque é muito cômodo ao empresário lidar com o mercado doméstico aqui e está bom para ele, está tudo ótimo, e para que eu vou me envolver com o exterior? Então, é uma questão, na minha opinião, também de cultura da própria empresa. Não existe uma cultura de comércio exterior. Isso é muito ruim, né? Porque comércio exterior é extremamente necessário e tira da empresa depender somente do mercado doméstico. Ela passa a ter um nome, construir uma posição mais forte à medida em que ela avança para o exterior. Mas, enfim, a cultura não é bem essa e, enfim, lidamos com isso, e cada momento de crise aqui, as empresas muitas vezes sofrem, penam para sobreviver, e não é esse momento agora, eu digo as diversas outras crises as quais o Brasil já teve que enfrentar, muitas empresas, né, acabam que não conseguindo superar e não enxergam o comércio exterior como oportunidade. E aquelas que enxergam, né, algumas dão muito certo, vão muito bem, mas tem muitas outras também que tentam desenvolver os negócios, mas não exploram efetivamente as estratégias que a legislação permite que sejam desenvolvidas. Então, quando você traz drawback, entreposto aduaneiro, que são regimes aduaneiros especiais previstos na legislação, né? O drawback ele é de 1966, ele é um regime aduaneiro especial da década de 60. Então, você vê, é antigo pra caramba. E aí as empresas não exploram isso. Então, falta, de fato, explorar as possibilidades que nós temos. Eu tenho escutado de algum cliente ali e aqui o seguinte: mas o meu concorrente traz o produto que eu trago da mesma forma e tem uma margem de lucro melhor que a minha, como é que ele consegue e eu não consigo? Talvez ele tenha uma saída dessa que você não pense e você não tem a cultura para desenvolver, né? Então, é preciso, de fato, explorar o que o mercado oferece para a gente. Entreposto aduaneiro, drawback, são regimes bem democráticos, né? Com exceção do drawback, que empresa que é do Simples Nacional não pode usar, né? E Zona Franca de Manaus também não, a área de livre comércio também não, mas, no geral, fora isso, você pode usar drawback. É um regime que atende a vários tipos de empresa, independente do tamanho, né, e do seu segmento. O entreposto também é muito estratégico. Mas, enfim, falta um pouco essa cultura de comércio exterior e falta, talvez, desenhar uma estratégia adequada, o envolvimento das áreas dentro de uma empresa que possa definir um planejamento voltado para o exterior de maneira que possa ser pensado, construído, executado, avaliado, os caminhos possam ser corrigidos ao longo do percurso e por aí vai. Então, eu vejo que falta um pouco lição de casa também para as empresas aproveitarem os benefícios que estão aí, né? Falta maturidade, talvez. Eu nunca me esqueço, eu já trabalhei em empresa que quando eu levantava a bola, vamos trazer um container, mas vamos interpostar carga, faltava me surrar por causa disso. Não, imagina, a gente precisa. E é aquela ideia, a gente precisa do container dentro da empresa. Não tinha ideia que era tirar 5, 10% do container a cada mês e aquilo estava bom para a sua produção. Não, então era aquela visão, não, precisamos do produto urgentemente aqui porque ele vai causar uma demurragem. Não, espera, vamos desovar o container, deixa num EAD da vida e vai indo aos pouquinhos. Não, precisamos daquilo. Então, tem esse negócio também, né? Eu falo que é o empresário megalomaníaco, que ele quer a carga dele urgentemente entregue tudo, sendo que ele vai utilizar daqui a 6 meses, 1 ano. Então, isso também atrapalha muito. E a questão do Mas drawback aí também também é isso. a gente acaba esbarrando em algumas questões, como a gente falou lá no começo, estruturais do próprio Brasil, né? Se você tem um país que economicamente não tem estabilidade e que está sujeito a qualquer intempérie no mercado internacional, com interferência o tempo inteiro, as estratégias precisam ser muito bem pensadas e avaliadas, né? Você imagina, por exemplo, nesse momento em que o dólar valorizou demais frente ao real nos últimos meses, a gente viu isso mais fortemente no começo do ano. Então, você pensa uma empresa que toma como estratégia fazer o entreposto aduaneiro e precisa nacionalizar parte da mercadoria, $1 que bateu 6. Então, quer dizer, tudo tem que fazer conta. Mesmo os regimes especiais, na minha visão, a gente tem que fazer conta, né?
O conceito, ele é lindo, ele é maravilhoso. A prática é outra coisa. Então, a ideia é aproveitar o que efetivamente a legislação permite que seja feito, mas de forma também consciente, trabalhar em parceria com o fornecedor, né? Talvez desenvolver uma estratégia dessa, mas o bom senso, pelo menos na minha opinião, deve prevalecer no seguinte sentido: vamos sentar e vamos fazer conta para saber efetivamente quais são os riscos que a gente tem, né? Porque quando você tem um mercado que tem uma estabilidade boa, que você tem uma moeda forte, onde você tem uma economia que é estável, maravilha. Mas se você pega um momento em que você não consegue, por exemplo, o Brasil, uma coisa muito ruim no Brasil não é se o dólar está 5, se está 6 ou está 7. Isso é uma opinião minha também. Eu acho que o pior de tudo é não ter condição de prever quanto vai ser essa taxa de câmbio daqui a uma semana, ou amanhã, ou de tarde. Nós tivemos variação de câmbio aí de mais de 1% durante um dia, durante uma manhã, no começo do ano. Então, é tudo uma questão de alinhar a estratégia com risco, com benefício, quais são, né, as possibilidades. E, lógico, fazer o que você falou, adotar aquela que mais favorece ao negócio, né? O que não pode é não explorar as possibilidades, não pensar em regimes de drawback para quem exporta, não pensar em entreposto, ou talvez numa admissão ou exportação temporária, ou um recoff. Não pensar nisso, eu acho que aí é o pecado. Minimamente a gente tem que pensar e avaliar as possibilidades. A coisa deve caminhar mais ou menos por aí. Esse é o entendimento que eu tenho, né? Eu tenho quase 37 anos e eu nunca me esqueço, eu era garoto e eu lembro quando a inflação se tocou no ponto do dólar, né? Ele mudou 1% numa manhã, enfim. E eu me lembro da inflação mudar preço de produto de manhã e à noite na gôndola do supermercado. Nunca me esqueço disso. E eu me lembro uma vez, eu estava com a minha mãe no supermercado e eu lembro do rapaz passando com a maquininha de colocar o preço de E só novo. colocando etiqueta, E né? só colocando a etiqueta. E aí você falou do dólar, eu lembrei disso. Por quê? Eu lembro quando entrou o real. Isso foi em 93 para 94. E o real, o dólar era 85 centavos de real. Aí outro dia o meu sobrinho, que tem lá seus 15 anos, chegou para mim e falou: "Tio, você lembra dessa época?" Eu falei: "Eu vivi essa época, que o real era mais valorizado que o dólar." Ele falou: "E como era isso?" Eu falei: "Putz, as pessoas iam, sei lá, viajavam, compravam muito, voltavam, não sei o quê. Mas a vida também era outra. Um salário de R$ 3.000 na época era muito. Hoje, um salário considerado de R$ 3.000, a pessoa mal consegue pagar o aluguel. Então, muita coisa se mudou com esse tempo. Então, não tem É, como comparar o antigo com o novo. Não existe mais isso. Mas essa época de passar na gôndola e o etiquetador vier e cadastrar um produto, cadastrar não, mas colocar um preço novo a cada 6 horas, 8 horas, enfim, nossa saudosa Zélia Cardoso de Mello, nunca me esqueço dela, nem sei se está viva, inclusive, tá. mas eu nunca me esqueço disso. E aí você tocou no assunto do dólar, me veio essa lembrança de lá 90 e tanto para cá, né? É muito doido O, tudo isso. eu comecei a trabalhar com os meus 15 anos. E meu primeiro emprego, eu me lembro, eu tenho a carteira registrada lá do meu primeiro emprego com 15 anos. O meu salário na ocasião, eu acho que não cabia zero na carteira, era 1.500.000.000 de reais na época, na moeda lá, cruzeiro, não me lembro. Rapaz, tinha tanto zero que se eu ganhasse aquilo hoje eu estava feliz da vida. É impressionante, né? E Mas aí são que as mudanças, né? É tudo uma questão de evolução o tempo inteiro. eu não acho que, por exemplo, hoje o dólar, eu olhei até eu sempre vejo o Banco Central, acho que se não estou enganado, ele fechou em 5,45, mais ou menos essa média. Eu não vejo o dólar caindo mais a 2,80, 3. Mas eu também não vejo ele subindo a 7, 8. Eu acho que ele vai estabilizar em 4 e alguma coisa, mas tudo depende também de governo fora, China, Estados Unidos. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam.
o dólar não depende apenas do governo brasileiro, mas também dos Não. embargos que acontecem fora da economia, fora do país e, enfim, das movimentações que ocorrem aqui e Sim, lá, né? depende de um movimento global, né? Isso não tenha dúvida. Sem dúvida. Marco, o que que você me fala? Por exemplo, você hoje, além de ser empresário, de ter o Comex Online, dar aula. O que que te move a fazer os cursos e ensinar as pessoas? O que que te traz e fala, não, isso é satisfatório, puta, eu estou vendo alguém se desenvolver. O que que mostra para você o quanto isso é vantajoso? Essa questão da aula eu falo também de uma forma muito tranquila. Primeiro que eu comecei por um acaso, né? Eu não estudei para ser professor. Eu me formei em administração com ênfase em comércio exterior, me formei em 1992 e depois fiz o meu MBA em gestão de negócios internacionais e por aí eu fui evoluindo até que me tornei professor na Universidade Mackenzie. Tenho alguns trabalhos que realizei pela USP, também tenho a Unital aqui em Taubaté e outras por aí afora, né? Tenho empresas de educação que me acompanham há muito tempo. Então, tem o Senac, que eu já estou com o Senac há 28 anos, eu escrevo os cursos do Senac hoje de comércio exterior, inclusive essa semana eu iniciei um curso de logística internacional que eu estou escrevendo para o Senac, um curso de 24 horas, então já faço isso há muito tempo. E é muito tranquilo para mim, é o amor por compartilhar conhecimento, né? Eu não vejo o Marco como professor, eu vou para a sala de aula e eu sou professor e quem está ali me ouvindo é aluno. É compartilhar conhecimento. Eu vou por uma questão de levar e compartilhar o que eu sei e também receber o que as pessoas sabem e compartilham comigo, porque é muito conhecimento compartilhado. Se você pega uma sala hoje, eu viajo o Brasil todo falando de MBA, a gente tem um curso pela BSSP, lá de Goiânia, que é um curso de gestão tributária, compliance e contabilidade. E eu falo da gestão tributária do comércio internacional e da formação de preço de exportação. Quando você vai para uma sala com 50, 60, 70 pessoas, imagina o quanto de conhecimento tem ali para que você absorva, para que você aprenda e cresça enquanto ser humano. Então, eu acho que a educação, o compartilhar conhecimento faz bem para a alma. Então, por que é que eu dou aula? Porque eu me sinto extremamente satisfeito. Isso faz bem para a minha alma e é uma forma que eu achei de retribuir aquilo que eu recebi, que foram as pessoas que, quando eu entrei na área, também me ensinaram. Eu peguei bons professores, eu peguei pessoas que estavam totalmente dispostas, numa época difícil do comércio exterior, que não era como é hoje, era muito pior, estavam dispostas em tempo integral para me ensinar. E me ensinaram tudo que sabiam. Eu soube aproveitar, sou uma pessoa afortunada e agradecida a Deus por isso. E aí a forma que eu acho de retribuir, fazendo agora o que fizeram comigo, que é compartilhando realmente conhecimento. Então isso me move e me motiva. É por aí que eu sigo, né? Eu já ensaiei de parar umas 2 vezes, mas não consegui, não. E o que que você vê dessa garotada que está começando agora, que eu vejo essa geração da seguinte forma: é gente muito inteligente, mas muito imediatista. Eu acho que essa é a palavra certa. E eu não sei se isso é bom e se isso é ruim, porque é uma garotada que sabe muito, vai atrás de muita informação, mas cansa muito rápido também. É um pouco diferente da minha época, um pouco diferente da sua época também. Como é que você vê essa garotada hoje em dia entrando para um comércio exterior que é uma área tão dura, tão pesada e que você tem que estudar pra caramba e ouvir tanto não para receber um sim? Primeiro porque é o que você falou, o mundo está bem mudado, né? Você tem hoje, parece que tem formiga na cadeira, né? A pessoa não tem muita paciência para poder esperar um tempo, talvez, de evolução e de crescimento na carreira. Mas eu acho que do meu lado, pensando aqui do meu lado, como empresário,
Não acho que eles tenham que se adaptar a gente, não. Eu acho que a gente é que tem que se adaptar a esse pessoal que está chegando. Na minha época, lá atrás, quando eu comecei, era muito diferente, né? Eu fiquei 15 anos na Novartis, imagina, trabalhei na indústria farmacêutica por 15 anos, aquilo era o máximo, aquilo era, né, era o sonho de consumo você nascer e viver e morrer dentro de uma empresa, na mesma empresa. Hoje não é assim, então eu vejo que a adaptação é mais da parte minha como empresário, e estou falando por mim exatamente, e não deles com a empresa, né? Uma questão que eu abordo e que eu gosto de comentar é que talvez um pensamento errado que essa juventude tenha é de que as oportunidades de negócio só estão numa multinacional, numa grande empresa, né, numa empresa reconhecida de mercado. Isso não é fato. Mais de 60% da geração de emprego e renda no Brasil está na mão de pequena, média e microempresa. E tem muita oportunidade em empresa pequena para que um jovem desse, inteligente, como você falou, com potencial e com condição de crescimento, possa evoluir junto com a empresa e levantar a empresa, muitas vezes colocando ela num patamar muito acima do que ela está quando ele entra e começa a trabalhar. Então, eu só acho que talvez a visão poderia variar um pouquinho, né? O foco de desenvolver uma carreira, estou falando nessa área internacional, ele pode estar numa empresa menor e com grandes possibilidades de realmente você ter salários bons, um bom posicionamento de mercado e ser reconhecido no mercado. As empresas menores, elas dão chance de aprendizado também. Então, talvez essa visão poderia mudar um pouco, né? Enfim. Mas é isso, eu acho que a gente tem que se adaptar mesmo. Essa molecada chega cheia de ideia, chega impaciente, e a gente está aqui para ouvir, a gente tem que saber entender esse universo mais jovem, né? E, assim, eu acho que é o momento do relacionamento humano, ponto, né? É muito mais importante do que o conhecimento técnico, que não é irrelevante, lógico, ele é muito relevante, não tenho dúvida disso, mas eu penso que no mundo do trabalho, o grande X da questão é você entender de relacionamento humano, entender de pessoas. Quando a gente passa a entender de pessoas, você consegue tirar o melhor que elas podem dar e você consegue também dar a elas o que ela espera que você, como empresário, enfim, também dê. As empresas que, na minha opinião, isso é Marco falando, as empresas que não têm habilidade para lidar com pessoas, é bem complicado o desenvolvimento desses talentos ali dentro e aí não retém, não seguram essas pessoas, né? Então, acho que a coisa tem mais ou menos essa linha de pensamento aí no meu entendimento. Eu sempre tive uma visão um pouco diferente do pessoal da minha época. Pelo seguinte, quando eu me formei, isso em 2005, eu acredito que 70% ou mais da minha sala de formatura, todos tinham a ideia de trabalhar em empresa grande, ir para uma Novartis da vida, como você citou, para uma outra empresa grande da área e aprender aos poucos. Eu já tive uma visão diferente. Eu vou trabalhar em empresas pequenas e vou aprender tudo que eu sei, tudo que eu posso aprender. Então, eu já vi exportação, eu já vi importação, mas o meu currículo, se olha, é sempre empresa pequena para média. E assim, não é, eu me orgulho disso. Não, muito pelo contrário. Eu acho que trabalhar em empresa grande também é muito válido. Mas também Sim, é o tal negócio, né? Até que ponto na empresa grande você consegue aprender tudo? E até que ponto na empresa pequena você consegue se desenvolver mais? Então, é o ponto também chave, né, para um encaixe perfeito. Não digo que seja ruim quem entra em empresa grande fica 15, 10, 15, 20 anos. Mas eu também não acho bom quem também trabalha naquela empresa pequenininha e não vê chance de crescimento e continua lá. Tem essa adaptação também, né, Marco? sim. Tem que ser bom para os dois lados, né? Como eu te falei, tem que ser bom para os dois lados e, lógico, que achar um meio termo ali. Mas é uma questão de relacionamento humano mesmo, entender. Cada colaborador tem um jeito, tem uma forma de trabalhar, cada empresário tem um jeito de pensar, né? O relacionamento humano com seus colaboradores. Eu tenho comigo que
Isso também é o Marco falando, né? Isso é a minha visão como empresário. O maior patrimônio que eu tenho na empresa são as pessoas que trabalham nela. Na Comex Online, eu tenho muita gratidão porque a maioria das empresas que nós temos lá vieram do reconhecimento do nosso trabalho. E como é que eu avalio isso? Indicação. Uma empresa indica outra, uma empresa indica outra, e assim nós fomos construindo o nosso nome, e graças a Deus, né, nos demos bem, enfim, a gente tem uma reputação no mercado, e as pessoas que estão comigo já estão comigo há muito tempo, enfim, são pessoas que nasceram ali, foram tendo a oportunidade, talvez não numa velocidade que uma multinacional teria, obviamente, dentro das limitações de uma empresa menor, mas as oportunidades são geradas e eles acabam aproveitando. Então, é o que você falou, achar aí o que é bom para todo mundo, né? E assim, eu sempre pergunto para todo entrevistado, qual o conselho que você dá para essa molecada que está começando hoje e assim não quebrar a cara e não ter medo? Qual o conselho que você dá para a pessoa que se formou tipo há 2 dias atrás? O que você fala para ele para não desistir da área de comércio exterior? Eu não diria conselho, né? Eu não vou dar conselho, né? Quem sou eu para dar conselho para alguém? Mas eu diria o seguinte: seja um ser pensante. Raciocine, pense, né? Não pare no tempo. Busque se especializar cada vez mais. Busque entender um pouco de economia, um pouco de política, um pouco de direito. O comércio internacional, ele é uma área que tem várias ramificações, né? Então você pode falar, poxa, eu vou trabalhar na área internacional do comércio exterior, mas vou direcionar minha carreira para a área financeira, vou direcionar minha carreira para a área jurídica, vou direcionar para análise de contrato, desenvolvimento de mercado, vou me tornar um broker internacional, enfim. Então você tem várias ramificações. Você nunca sabe, não dá para cravar ali que o direcionamento da sua carreira dentro de uma empresa vai ser exatamente aquele. De repente as oportunidades vão aparecer e assim, você tem que estar preparado para, de repente, assumir alguma responsabilidade. A gente só acaba, de fato, atendendo às demandas à medida em que você está preparado. Então, como eu falei, não é um conselho, mas eu diria o seguinte: estude bastante. Se informe, se mantenha antenado, dada a velocidade da mudança que nós temos hoje, aquilo que a gente falou logo no comecinho, né? O mundo é condicionado a mudanças, né, o tempo inteiro, isso é fato. Nós não temos mais um período de crise, que é uma instabilidade entre dois momentos de estabilidade e depois você tem um paraíso de novo durante muito tempo. Não. Hoje é uma paulada atrás da outra. Então, fique atento a esse movimento de mercado, estude bastante, leia muito, né? E, enfim, pratique exercício, fique em casa e cuide da saúde, é por aí. Mas eu acho que o conhecimento, ele transforma o mundo. O conhecimento, de fato, transforma o mundo. É uma frase que eu sempre coloco nos autógrafos que eu faço dos meus livros e tal. Eu coloco lá, o conhecimento transforma o mundo. Eu acredito nisso. Então, a dica que fica é: estude bastante. Termine a faculdade, continue estudando e continue evoluindo em relação ao conhecimento, porque isso ninguém vai tirar de você, né? Gente, eu vou colocar aqui embaixo, os links do Marco. Colocar os links do teu canal, dos teus cursos. Para mim é um prazer gigantesco colocar tudo isso aqui. Colocar o site do Comex Online também. Então, por favor, pessoal, vocês estão precisando de despachante bom? Vocês estão precisando de alguém que saiba fazer a tua carga e desembaraçar a tua carga? A indicação aqui. Você está precisando de um curso legal? Olha a indicação aqui. Então, é gratificante para mim, como eu, eu simplesmente não sou professor, não sou absolutamente nada. Sou alguém que ligou o celular e começou a falar e hoje em dia tenho lá meus inscritos. Mas é muito gratificante para mim ver outros profissionais da área se desenvolver e querer passar isso para frente. Então, eu vou colocar todos os links do Marco aqui possíveis e imaginários.
entre em contato com ele, entre em contato com a Comex Online, até para vocês tirarem alguma dúvida ou pura e simplesmente para contratá-los para fazer um desembaraço, um teste ou algum embarque, teste, alguma coisa do tipo. Vocês não vão se arrepender. E além disso, a equipe dele é espetacular. As meninas que eu falo, né, citando até o nome das meninas que eu trabalho, Amanda, Tainá, Vivian e a própria Gabriele também, gente, elas te levam na mão. Fala, olha, tá aqui o negócio, vamos trabalhar, tá aqui certinho. Se você tentar por outro lado, vai dar errado. Mas tá aqui certinho. Então, é gente de muita qualidade. Então, sigam ele, entrem no canal dele, no Marcos Silva Educa. E o mais legal de tudo, é gente que tem boas ideias, bom coração e vai te ajudar para absolutamente tudo, até melhor do que eu. Eu sempre falo que compartilhar conhecimento não me custa nada. Então, se as pessoas que te seguem aí, em algum momento achar que podem compartilhar um pouco aproveitar um pouco do meu conhecimento, pode entrar em contato, que eu sou uma pessoa bem disponível e realmente não me incomodo em nada em compartilhar um pouco do conhecimento que eu sei, até porque eu aprendo também com essas pessoas dia a dia, então nenhum problema. Fico até lisonjeado das suas palavras em relação à equipe, à nossa empresa, realmente me surpreendeu. Fico bem feliz por isso, como eu falei, sou grato a Deus por esses reconhecimentos, né? E se você me permite, então, eu lanço aqui, né, nessa nossa conversa aqui pelo seu canal, Comex Fácil, que as pessoas que mandarem um e-mail para mim, para marco.silva@comexonline.com.br, nós temos um curso lançado na plataforma EAD, que é Gestão de Impostos de Comércio Exterior e Formação de Preço de Exportação. É um curso com aulas gravadas, eu mesmo dei as aulas, estão lá, são 4 módulos, se não me engano agora. E a gente lançou o curso essa semana, é o primeiro curso da nossa plataforma de EAD. E a gente está com esse curso lá, R$190, é um valor bem barato, bem barato, bem barato. Quem me mandar um e-mail, quem assistir puder ver essa nossa conversa e me mandar um e-mail, eu consigo um voucher aí com R$20 de desconto, ainda consigo diminuir um pouco mais. Só mandar o nome, o CPF e o e-mail, que eu encaminho o voucher válido para aquele dia, né? É individual por pessoa, e aí consegue entrar lá e fazer esse curso que é bem bacana, um preço bem acessível. Então tá lançado aí. E na verdade, gente, o conhecimento que o Marco tem é tão grande, é tão vasto, e uma vez a gente estava até trocando uma ideia, e você me falou, né? Eu vivo aprendendo, eu vivo lendo, eu vivo vendo situações novas. Comércio exterior também é isso, é você estar pronto para o novo. Então, não se assuste. Por exemplo, eu falei lá no início das 210 LIs que não precisam mais, ou Cisco Serve que não precisa mais. Não se assuste, porque tudo é evolução, assim como a vida, né? Então, e tudo muda. Você tem 210 itens hoje que não precisam, amanhã entram 90 que precisam, sei lá. É assim. Ver o copo com a água meio cheia, né? Com a capacidade meio cheia e não meio vazia. Então, tudo é uma questão de ponto de vista, né, Marco? E temos que acompanhar o mercado. Nosso trabalho é contribuir para as empresas e com a sociedade e fazer o melhor que a gente pode, né? Se a gente fizer o melhor que a gente puder fazer, certamente vamos estar contribuindo para um mundo melhor. Então, isso também fica como exemplo aí para todo mundo, é o que a gente sempre busca fazer, contribuir para que as coisas possam ser melhores para todos, né? Para a sociedade em geral. Marco, obrigado. Eu vou colocar essa aula no ar no próximo sábado. Obrigado mesmo. Eu acho que esse bate-papo com o especialista, o papo com o especialista é muito legal. E eu faço aqui, pessoal, convite. Entre no canal do Marco, no Marco Silva Educa. Entre em contato com ele no Comex Online. Fala com a equipe dele. Vai procurar o curso que ele dá, porque vocês não vão se arrepender. Sou eu, Thiago Pagano, que estou assinando aí embaixo para todo mundo.
Tá certo. Valeu, Thiago. Te agradeço pelo convite mais uma vez, como eu te disse no começo. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho que você faz, que é disseminar o conhecimento, né? Isso é muito bom. E certamente você vai ter um lugarzinho reservado, né, para, né, naquilo que é de bom que a vida vai trazer para a gente, seu lugarzinho das coisas boas certamente vai estar reservado ali por conta do trabalho que você desenvolve. Enfim, vamos levar o comércio exterior adiante, é isso mesmo. O objetivo nosso é esse. Eu que agradeço, Marco, é um prazer para mim e sempre que quando você precisar, puta, Thiago, quero convidar alguém para falar, sei lá, Marco Silva Educa, ou ter alguém com uma dúvida, e manda para mim também. Vamos nessa, vamos trabalhar em conjunto. Acho que vale muito, muito a pena um ajudar o outro. Estou nessa também. Fechou. Tamo junto. Combinados. Obrigado, Marco. Um prazer falar com você. E, gente, por favor, entre em contato com ele. Vocês não vão se arrepender. Tô aí. Precisando é só me procurar. Um forte abraço aí para você e para os seus seguintes aí, né? As pessoas que seguem no canal aí. Um abraço para todo mundo. Abraço, Marco. Obrigadão.